Olá, eu sou Humberto Pinheiro. A Assembleia Entrevista de hoje fala com ele, criador e fundador do canal Assembleia, ex-presidente da Casa, ex-presidente da UNALE, União Nacional dos Legislativos Estaduais, Clóvis Ferraz, que foi ali tomar ares diferentes, está retornando à Assembleia Legislativa da Bahia, evidentemente que após o processo eleitoral. O deputado Clóvis Ferraz é um dos lutadores, um dos perseguidores, um dos parlamentares incansáveis nessa luta de devolver às assembleias legislativas a prerrogativa de legislar sobre uma série de matérias, sobretudo com relação à questão de emancipações, fusões e incorporações de municípios. E ontem a Câmara Federal acabou aprovando o projeto do senador Mozarildo Cavalcante, do PTB de Roraima, que devolve às Assembleias Legislativas da Bahia essa prerrogativa. Ninguém melhor do que ele para viver esse momento importante conosco aqui na Assembleia, no canal Assembleia. Deputado, prazer dividir essa bancada com o senhor mais uma vez. É uma grande satisfação estar aqui e principalmente num momento tão importante que eu digo para as Assembleias Legislativas de todo o país. É que a questão do poder legiferante das Assembleias é praticamente esvaziada após a Constituição Cidadã de 88 e que de lá para cá só tem esvaziado mais. Mas essa luta tem sido encampada tanto pelas Assembleias, mas principalmente pela UNAL, União Nacional dos Legislativos e Legisladores Estaduais, que tem 17 anos de fundada e eu tive a honra de ser um dos criadores e fundadores da UNALE, e nesse período todo as lutas têm sido incansáveis. Incansável no sentido de devolver às Assembleias Legislativas o seu poder legiferante e legítimo, porque as Assembleias é que está mais próxima do povo, os deputados estaduais é que está mais próximo do povo, de seus estados, para ouvir os seus reclamos, as suas reivindicações e votar as leis respectivas para que venha realmente beneficiar essa população dos estados. E nesse processo, na Constituição de 88, praticamente se tirou todo esse poder de legislar das Assembleias. Nós que tivemos essa oportunidade de participar da UNALE durante 17 anos, participando, mesmo agora eu não estando como deputado, mas estou no Conselho Consultivo da UNAL como ex-presidente da entidade e participo efetivamente, agora mesmo participei da 17ª Conferência Nacional dos Legislativos e Legisladores Estaduais em Recife, a semana passada, discutindo temas importantíssimos, e um deles foi exatamente a questão do Pacto Federativo, que discutimos quando eu e os deputados aqui da Bahia fizemos a 9ª Conferência da UNAL aqui em Salvador e discutimos naquela época o Pacto Federativo. Mas eu sempre digo na UNAL que a questão das reformas nesse país, a gente tem que discutir permanentemente para um dia conseguir votar essas reformas. Perfeito. A reforma política, o Pacto Federativo, a reforma tributária, a reforma previdenciária e a questão da devolução do poder legiferante às Assembleias Legislativas, que agora estamos conseguindo, pelo menos isso, devolver. E discutimos também lá em Recife a questão da dívida dos estados e municípios, que realmente está lá no Congresso para ser encontrada uma solução para a questão dessa dívida. Por isso, estar aqui hoje discutindo sobre essa questão das emancipações, dessa lei que foi votada ontem na Câmara Federal, que é a lei complementar do senador Mozarildo Cavalcante, do PTB de Roraima, que felizmente já foi votada ontem na Câmara Federal. É claro que vai depois para o Congresso, e não é como estão dizendo que agora os municípios irão se emancipar. Não é assim. Tem uma série de condicionantes à lei que deverá ser cumprida, essas condicionantes. Mas, pelo menos, uma coisa extremamente positiva,
é de que volta para as assembleias a prerrogativa de legislar sobre emancipação, ou seja, sobre a criação, sobre a fusão, sobre a incorporação e sobre o desmembramento de municípios. A lei vem com um arcabouço, vem com um pacote de condicionantes que, na verdade, vai tornar sério e correto o processo de emancipação, não, deputado? Exatamente. E exatamente por isso, Humberto, é que essa lei é importante. É importante no sentido de que, eu diria que moraliza o processo de emancipação. Para que não fique dizendo por aí, ainda hoje eu estava vendo na televisão, no jornal, dizendo que é uma farra emancipacionista, do dinheiro público jogado fora, etc., criação de prefeituras, câmara de vereadores, etc., etc. Não, não é isso não. Não é isso não. Emancipação é coisa séria, por isso que nós lutamos por um processo sério. E essa lei é uma lei séria. É uma lei que moraliza o processo de emancipação. E com isso, dá a condição de diversos distritos que tem hoje no país em condições de emancipar. E eu desafio qualquer um a vir dizer de que os municípios que emanciparam, todos eles tiveram um desenvolvimento econômico e social satisfatório. E muitos além de satisfatório. Posso provar que na Bahia mesmo, eu dou exemplo de diversos distritos que emancipou e que hoje são municípios desenvolvidos, com geração de emprego, de renda, como o caso, eu cito aqui lá na nossa região sudoeste, Caraíbas, Maitinga, Ribeirão do Largo, enfim, diversos distritos que emanciparam, Bom Jesus da Serra, Mirante, Caetanos, todos que hoje são municípios que têm um grau de desenvolvimento relativo, é claro, com uma série de dificuldades, como todos os municípios brasileiros, não é exceção, mas que alcançou um processo de desenvolvimento, deram condição àquelas populações que viviam e vivem nesses distritos, de ter o seu emprego, a sua renda, um processo de educação, de saúde, enfim, todas essas condições que eu diria essenciais para a melhoria da qualidade de vida dessas populações, que antes nos distritos não tinha, porque o distrito às vezes fica muito distante da sede municipal e aí às vezes fica um pouco abandonado. Perfeito. Um pouco abandonado. A imprensa diz que aqui na Bahia, que é o nosso caso específico, deputado, que aqui na Bahia nós podemos chegar a 50 distritos, a 50 emancipações. Dá para chegar a 50, deputado, com esses condicionantes todos aí que nós vamos detalhar aqui para o telespectador? Eu acho que pode chegar a isso. Agora, não num prazo curto, porque as condicionantes são, a lei ela estabelece condicionantes que eu diria muito duras, tá certo? Mas que não são intransponíveis. Tá certo? E aqueles municípios que tiverem, aqueles distritos que tiverem realmente a condição de se emancipar, vão se emancipar, obedecidos às condições pré-estabelecidas, tanto na lei, essa lei complementar, como também na lei estadual. Porque a lei estadual só poderá ser promulgada para a emancipação de cada distrito após obedecidos os critérios estabelecidos na lei complementar. Há uma lei que tem que ser criada, discutida, evidente, construída aqui na Assembleia Legislativa da Bahia para determinar e se amoldar as condicionantes que vêm de lá da lei federal. O senhor acredita que esse processo vai ser aberto aqui na Assembleia quando? Olha, veja bem, inicialmente, primeiro, esta lei complementar precisa ser aprovada e sancionado, precisa ser aprovado. Vai para o Senado agora, depois do Senado, vamos ver se vai haver alguma modificação ou não na lei. No Senado, ela será sancionada, após sancionada, aí sim, começa o processo. Que eu diria que o primeiro de tudo são os pré-requisitos, que é o estudo de viabilidade municipal. Que é o estudo de viabilidade municipal. Perfeito. Que aí é o quê? O estudo de viabilidade econômica, o estudo de viabilidade cultural e ambiental e a questão do estudo de viabilidade
econômica aí está incluída, a economia financeira está incluída a questão da arrecadação, que são estabelecidos os critérios pela lei e a questão do pré-requisito populacional. Perfeito. E de eleitores. A lei estabelece, essa lei complementar, de que o distrito, para ser emancipado, vamos falar a questão da criação do município. Criação. O que é a criação? É a emancipação de uma área ou de mais de uma área de municípios, pode ser de um ou de dois. Área de um município, de 2 municípios, que criará um terceiro município, que terá personalidade jurídica própria. Esse terceiro município. Perfeito. Agora, esse terceiro município, para ser criado, ele não pode tirar a área, tem que preservar a condição do município pré-existente. Município mãe. Município mãe. A preservar a condição econômico-financeira, preservar a condição do ambiente urbano, a condição socioambiental. E populacional. Perfeito. Tá certo? Qual é esse número? Por exemplo, para a região sul e sudeste, tem que ter uma população de 5.000 habitantes. Ou seja, o distrito tem uma população de 5.000 habitantes. Ou a área que for agregada. Não, o distrito com a área que for agregada. O distrito envolve a área que for agregada. Perfeito, tá perfeito. Eu vou dar um exemplo. Por exemplo, nós temos ali Tremedal, que é minha terra natal. Tem um distrito chamado Lagoa Preta. E aí, o distrito de Lagoa Preta tem, aí já é no caso do Nordeste, ele tem que ter uma população de 7.000 habitantes. Não, peraí, no Sudeste de 5? Sul e Sudeste, 5.000 habitantes. Mas por que porque lá, porque aí, às vezes, o município do Sul e Sudeste, que tem uma população de 5.000 habitantes, ele tem muito mais condições econômico-financeiras, etc., e do ambiente urbano, número de residências, etc. E tal. Então aqui no Nordeste, 7. Lagoa Preta, portanto, tem que ter 7.000 habitantes. 7.000 habitantes, o distrito. E desses 7.000 habitantes, 50% ou mais tem que ser eleitores. 3.500. 3.501. Por exemplo, se tiver 7.000 habitantes, mas não tiver 3.500 eleitores, também já está prejudicado. Não cumpre os condicionantes. Não cumpre um dos condicionantes. Perfeito. Aí vamos para a condição do ambiente urbano, que é o quê? Tem que ter... A Bahia tem 417 municípios. Perfeito. Aí tem que ter 10% do número de domicílios da média dos 42 menores municípios. Perfeito. Em ordem decrescente. Imaginemos que a média dos 42 menores municípios seja de 300 domicílios. Exatamente. Quem não tiver esses 300 municípios, na sede também está fora. Do distrito. Também está fora. Também está fora. Não é fácil. A peneira é fina. Mas eu diria que não tanto. Por exemplo, nas condições anteriores de emancipação, eu me lembro quando Caraíbas, que pertencia a Tremedal, foi emancipado em 89, precisava ter 200 domicílios na sede. O prefeito tinha que assinar um termo se comprometendo que tinha 200 municípios. Perfeito. Então, as condições... Hoje tem esses distritos, houve um crescimento demográfico grande, elevado e a concentração da população rural nos distritos, na sede do município. Perfeito. Você tem notado que tem havido uma concentração. Tanto assim, se nós pegarmos nos últimos 10 anos, a população rural, que era de 30%, hoje está em 20%. Perfeito. Então, agora, essas populações... Sim, aí tem outra questão, a questão da arrecadação. Que já no critério econômico-financeiro. Tem que ter também a arrecadação equivalente à média dos 10%, de 10% dos municípios, dos menores municípios. No caso da Bahia, tem que ter a média dos 42 menores municípios. Perfeito. Porque são 417 municípios, como aproxima, vai para 42. Certo, 42. Então imaginemos que a média aí seja R$1 milhão,
que também é uma média alta. Não, claro, 1 milhão não, mas diria de 300 mil reais. Né? Quem não entrar nesses 300 também está fora. É estudo de viabilidade econômica. Será feito, esse estudo será feito pela Assembleia. Pela Assembleia? Pela Assembleia. Ah, perfeito. Então a Assembleia vai ter que criar uma comissão específica. Sim. A Assembleia vai ter, porque ela tem feito isso. Aí a Assembleia Estadual homologa o estudo de viabilidade econômica, econômico, financeira e socioambiental, cultural, do ambiente urbano. Ele solicita a realização do plebiscito ao TRE. Que esse plebiscito tem que coincidir com as eleições federais ou estaduais. Aí, se o município atingiu, o distrito conseguiu se enquadrar dentro dessas condições que eu disse aqui, de população, número de eleitores, condição econômico-financeira, condição do ambiente urbano e de arrecadação, faz-se o plebiscito. E aí é que está a modificação naquela outra lei anterior, tinha uma lei anterior, que a consulta seria feita só na área a ser emancipada. Agora não, a consulta tem que ser feita no município envolvendo todo. 1, 2 ou 3 municípios. Desde quando tem a área envolvida nessa emancipação, a consulta tem que ser feita em toda a área envolvida da emancipação e do município que está sendo tirado essa área. Vamos para o exemplo prático. Por exemplo, nós temos aqui Abrantes, que é um dos alvos para a emancipação. Abrantes pertence a Camaçari ou Lauro de Freitas? Acho que pega a área dos dois. Pronto. Pega a área dos dois. Então, a população de Camaçari e a população de Lauro de Freitas tem que ser ouvida. Não é fácil. Não é fácil. O pente é realmente. Aí eu vou lhe dar um exemplo. Só no caso de desmembramento, que é o quê? O que é desmembramento? É quando um município pega uma área, mas já um município emancipado, de outro município, aí quem tem que ser ouvido e para ser incorporada a esse município, ao segundo município. Aí tem que ser ouvido, além de passar essa área, passa a fazer parte desse outro segundo município, tem que ser ouvido somente a população da área a ser desmembrada. Perfeito. Agora, deputado, esses condicionantes, eles são eliminatórios, né? São eliminatórios. Só emancipa quando todos os pré-requisitos são cumpridos. Todos. Se deixar de cumprir, emancipa sim. Está fora. Ele se enquadra na emancipação. Perfeito. Aí faz-se o plebiscito. Perfeito. Se o plebiscito for aprovado, aí o que acontece? A Assembleia Legislativa sanciona, tá certo? O plebiscito. Agora, se não for aprovado, essas áreas, esses distritos a ser emancipados, só poderá ter um novo processo de emancipação após 10 anos. Meu Deus do céu. Está estabelecido nessa lei. Então, para entrar nesse processo, tem que ser Olha, tem que ser avaliado, uma pré-avaliação antes, local, porque senão ele pode ser prejudicado. É verdade. Senão ele pode ser prejudicado. É verdade. Então, essa ânsia de querer entrar logo no processo, eu diria que é assodamento. Perfeito. Tem que ser avaliado antes, tá certo? Tem uma avaliação do local, uma avaliação dos políticos, uma avaliação das pessoas interessadas na emancipação, tá certo? Para que não prejudique o município a ser emancipado. Por exemplo, esse município podia ser emancipado, se não se enquadra agora, mas daqui a 4 anos, 5 anos. 2, 3, 4 anos. Até porque são avaliados também condições, por exemplo, de infraestrutura mínima. Infraestrutura mínima na área de saúde, educação, etc. Então, tudo isso. Perfeito. Depois, após o processo, a homologação do processo de emancipação, ainda vem a questão da repartição, da discussão da repartição dos bens, que será repartida entre o município mãe e o distrito que está sendo emancipado. A questão dos funcionários públicos, tem que preservar a integridade desses funcionários que estão no negócio, tudo isso.
Perfeito. Tem que ser discutido. Agora, então, eu digo que é muito importante essa lei, é muito importante mesmo. Só em devolver a prerrogativa das assembleias, que cuidar realmente das emancipações, mas tem realmente uma série de pré-requisitos, mas que eu diria que são necessários esses pré-requisitos. Perfeito. A questão de moralização para que não haja, por exemplo, como se fala hoje, e você sabe disso, você é jornalista, você é um defensor das emancipações. Claro. Mas muitos aí, hoje mesmo a manchete da TV, dos jornais, era dizendo que é uma farra emancipação. Não é nada disso. Não é nada disso. O processo é sério e moralizador, como o senhor acabou de colocar. Agora, deputado, vencidas essas etapas a nível parlamentar, lá em Brasília, desce para cá o processo. A Assembleia se debruça sobre a questão e constrói a sua lei complementar que vai reger esse dia a dia aqui na Bahia. Aí, a lei é o seguinte, a lei diz o seguinte, a lei como está, sobre a criação, incorporação, fusão e desmembramento de municípios. Quais são os pré-requisitos? É isso que eu falei, estudo de viabilidade municipal, que envolve a questão econômico-financeira, a questão socioambiental e a questão urbana, de domicílios, etc., de infraestrutura, tudo isso. Bom, depois disso, aí esse é homologado esse estudo de viabilidade municipal, que envolve tudo isso, homologado pela Assembleia. Aí a Assembleia para uma consulta prévia, através de plebiscito, consultando a população dos municípios envolvidos. Quer dizer, quem vai fazer a Assembleia vai provocar o TRE para fazer esse plebiscito, que deverá coincidir ou com as eleições federais ou com as eleições municipais. Com as eleições federais, presidente da República... Sim, presidente da República, senador, governador, deputado estadual, deputado federal. Perfeito. É que vai ter agora em 2014. Perfeito. Aí, essa emancipação far-se-á por lei estadual, obedecidos os pré-requisitos da lei complementar. Perfeito. Que será discutida e aprovada aqui na Assembleia Legislativa. Bahia. Pronto, aí a pergunta é... Aí, o município só vai estar emancipado após a posse do prefeito e da Câmara de Vereadores. Aí, finda o processo de emancipação. Está criado o município, efetivamente. E aí ele toca a sua vida. Agora, por exemplo, todo isso que eu falei aqui, do processo, dos estudos econômicos, do plebiscito, tudo isso tem que ser feito após a posse dos prefeitos e vereadores de uma legislatura. No caso, por exemplo, prefeitos e vereadores tomaram posse agora em janeiro de 2013. Até um ano antes da próxima eleição, que é 2016. Um ano antes, todo esse processo fica sobrestado. Parado. Só pode recomeçar após a posse dos novos prefeitos, etc. O processo é extremamente rigoroso e, portanto, moralizador desse processo, que não tem nada a ver com farra de emancipações, a coisa é feita absolutamente. Eu acho que a lei veio, é muito importante, e olha que não foi fácil. Essa luta é muito longa. A UNAL, eu quero parabenizar a UNAL, porque nós criamos, eu como fui presidente, eu já fazia parte de uma comissão, mas eu criei, quando fui presidente da UNAL, uma coordenação de emancipação. E hoje quem preside essa coordenação lá é o deputado adjunto do Amazonas, deputado estadual do Amazonas, que preside essa... sim, eu não falei aqui. Na região norte e centro-oeste, a população é de 10 mil habitantes. Ou seja, no sul e sudeste 5 mil,
No Nordeste, 7. Norte e Centro-Oeste, 10 mil habitantes. Norte e Centro-Oeste, 10. Agora, tem coisa interessante, Humberto, nessa lei, que são... É uma coisa que vale a pena, por exemplo... Olha, no artigo 6º dela diz o seguinte: o procedimento para a criação, incorporação, fusão e o desenvolvimento de municípios será realizado no período, eu falei isso aqui, mas só para deixar, está bem claro na lei, no período compreendido entre a posse dos prefeitos e vice-prefeitos, na forma do inciso 3º do artigo 29 da Constituição Federal e o último dia do ano anterior ao da realização das eleições municipais. Está lá na lei, o artigo 6º, isso que eu falei anteriormente, e estou explicitando aqui. Então, os atos, parágrafo 1º desse artigo 6º, dessa lei complementar. Os atos iniciados e não encerrados no período a que se refere o caput, ficam automaticamente sobrestados, devendo ser reiniciados após a posse dos prefeitos e vice-prefeitos. Perfeito. Agora, então, tem uma coisa interessante sobre as disposições transitórias e finais dessa lei complementar, que preserva, por exemplo, ficam convalidados os plebiscitos para a criação de municípios realizados no período estabelecido no caput destes, desde que se comprove a sua viabilidade nos termos dos incisos 1, 2, 3 e do parágrafo 1º dos parágrafos 2º e 7º do artigo 13, e observados no que se couber e demais procedimentos. Nos 4 anos que se seguir a publicação desta lei, o município que não se enquadrar na situação referida no caput poderá adotar procedimento para se enquadrar nas disposições desta lei ou retomar ao estado anterior mediante ato aprovado pelas câmaras municipais envolvidas e submetido. Ou seja, o distrito volta a ser distrito novamente. Volta a ser distrito novamente. Agora, fica também preservados os municípios que foi realizado emancipação de 13 de setembro de 96 a 31 de dezembro de 2007. Perfeito. Agora, deputado, vamos ali para Lagoa Preta, que é distrito ali da sua Tremedal, querida, e que tem... Mas tem Conquista também. Tem Conquista também, que tem ali... Tem os municípios ali. Zé Gonçalves, Inhobim, Bate-Pé, enfim. Mas vamos ali para a sua Tremedal, Lagoa Preta. Quem é que tem que fazer essa manifestação inicial para dizer, olha, eu quero me emancipar? Quem tem que ter um requerimento à Assembleia Legislativa. De quem, deputado? De 10%, assinado por 10% da população do distrito que quer ser emancipado. Ele é que tem que pedir. Sim. Não pode... 10%. Eu, por exemplo... E comprovada a residência... Eu apresentei aqui em 2010, se não me engano, 2010, eu apresentei diversos projetos de emancipação. E também porque eu tinha apresentado uma lei complementar aqui, que alguns estados fez e que conseguiu emancipar. Por exemplo, Ceará fez essa lei complementar, foi sancionada pelo governador, e Ceará emancipou lá uns 2 distritos lá. Mas que não tem esses distritos, porque só ficam preservados os que foram emancipados até 2007. Perfeito. Quem emancipou depois, mesmo com essa lei complementar, que alguns dizem que era inconstitucional, e eu acho que era, eu apresentei porque para ver até para poder provocar o Congresso para poder votar a lei. Por exemplo, eu instei, pedi a que vários estados, eu estava na UNALA e pedir a que vários estados, assembleias, apresentassem essa lei até para provocar, porque a nossa pressão ao longo desse tempo foi muito grande no Congresso. Nós apresentamos diversos projetos lá, PECs, porque 2/3 das Assembleias Legislativas podem apresentar projeto de emenda constitucional ao Congresso. Perfeito. Não é só o deputado, ou o número de deputados, ou o número de senadores. 2/3, através da UNALE, 2/3 das Assembleias Legislativas podem apresentar projetos de emenda constitucional. Nós apresentamos na questão das emancipações, apresentamos nessa questão da prerrogativa de legislar no que diz respeito ao poder de legislar sobre as polícias militares, principalmente. Enfim, diversos projetos que nós apresentamos lá. E nessa questão das emancipações, a pressão nossa foi permanente.
E chegamos a fazer projetos, esse projeto de lei complementar, eu apresentei um aqui na Assembleia, tá certo? Um pouco inconstitucional, mas provocativo. Perfeito. Porque o Congresso, eu sempre falo isso, eu falo aqui, porque eu falo sempre lá no Congresso, falo para os deputados federais, que os deputados federais, quando eles são deputados estaduais, apresentam diversas coisas, ficam se queixando que nós não temos prerrogativa de legislar, que os deputados estaduais são office boys de luxo, etc., porque a prerrogativa de legislar é muito pequena. Mas que quando chegam no Congresso, eles esquecem tudo que eles disseram quando eram deputados estaduais. E passa a defender? Passa a defender lá o status quo atual do Congresso. Nós precisamos fazer urgente a questão das reformas. Eu fico assim a pensar como é que esses deputados... Eu cheguei a aventar a possibilidade, inclusive nessa questão das emancipações, cheguei a aventar a possibilidade de chegar para esses distritos que querem se emancipar, que queriam e querem se emancipar, não votar em deputado federal. Enquanto não votasse a lei. Agora votaram a lei. Porque realmente tem distritos aí que é extremamente incômoda a situação atual de não emancipado. Perfeito. Essas reformas, é preciso que o Congresso se debruce sobre a questão das reformas. A reforma política, o pacto federativo, que está aí às avessas hoje. Realmente não existe pacto federativo. O governo federal arrecada do bolo tributário, 63% fica com o governo federal, 20 e poucos com os estados e o restante com os municípios. São migalhas. Que são migalhas. E as atribuições dadas aos estados e principalmente aos municípios hoje são imensamente desproporcional às receitas. Porque o governo federal, a Constituição de 89 e várias outras leis complementares de lá para cá, deram uma série de atribuições aos municípios, só que as receitas não são correspondentes. Tirou receitas. Hoje o bolo tributário está concentrado totalmente na União. Totalmente na União. É inconcebível. Por exemplo, agora com essa questão da renúncia fiscal, no caso do governo federal, com relação aos automóveis e com relação à linha branca de eletrodoméstico. Pois bem, só que só é repartido com estados e municípios as receitas provindas que formam o bolo do FPE, que é o Fundo de Participação dos Estados, e do FPM, que é o Fundo de Participação dos Municípios, as receitas oriundas do IPI, Imposto sobre Produtos Industrializados, e do Imposto de Renda. Correto. Só que, se você faz uma renúncia fiscal sobre o IPI, é claro que cai a receita do FPM e do FPE. Em abril, a queda foi o Estado... em março teve uma perda de 319 milhões, aqui o estado da Bahia, e os municípios o FPM teve uma queda em torno de 40%. Agora, em abril, o estado recebeu 79 milhões a menos do que em abril de 2012. E os municípios teve uma perda do FPM em torno de 35%. Então, é inconcebível, os municípios hoje não têm condições de sobreviver com as receitas atuais e com a série de atribuições que tem. Deputado, vamos fazer uma viagem agora rápida à nossa conquista, Vitória da Conquista. O senhor está lá dia 7, participando de uma importante reunião que está... É uma audiência pública. A audiência pública vai tratar da construção do novo aeroporto de Vitória da Conquista, que estará ali na área de Campinhos, ali em Vitória da Conquista. A área já está desapropriada, tá certo? A única coisa que está pegando um pouco agora é a questão da licitação por numa divergência lá entre a ANAC e a Infraero. Perfeito. Tá certo? Mas isso vai ser resolvido e nós vamos estar lá nessa audiência pública promovida pelo Movimento Conquista nos Conquista ares. quer voar, quer voar, exatamente, que tem à frente o meu amigo
Zé Maria Caires. Aliás, E, que vem mas a são ser diversas entidades. ex-prefeito de Dom Basílio, exatamente. Mas são diversas entidades, a sociedade civil organizada, diversas entidades, os prefeitos da região vão participar também, porque o aeroporto de Conquista interessa, é uma luta antiga que nós também, junto com diversos outros deputados, o poder público, o executivo, o governo do estado, etc., a prefeitura de Conquista, tem sempre lutado por esse aeroporto em Vitória da Conquista, que é muito importante. Inclusive, esse aeroporto tem travado um pouco o desenvolvimento, a não construção desse aeroporto, de um aeroporto novo em Vitória da Conquista, freou um pouco o desenvolvimento industrial, comercial em Vitória da Conquista. E da região. E na região. Porque ali envolve uma população de mais de 2,5 milhões de habitantes, que converge todo para a Vitória da Conquista. Então interessa a toda a região sudoeste, Serra Geral, toda aquela região lá, interessa o norte de Minas, o aeroporto, a construção é de responsabilidade da Secretaria de Infraestrutura. Perfeito, perfeito. Deputado, foi um prazer dividir mais uma vez essa bancada com o senhor e dizer para o senhor que hoje o senhor deve estar vivendo um dia importante na sua trajetória, na sua vida, porque também essa questão da lei complementar votada e aprovada lá na Câmara Federal ontem tem um pouco da sua luta e da sua determinação. Acho que é uma luta de todos nós, os deputados estaduais, alguns deputados federais, não todos, que lá, eu me lembro que eu tive lá ainda na legislatura passada, na comissão especial que estava se discutindo a emancipação e que era presidida por Jorge Cury, um baiano, deputado federal, que se interessava muito por esse assunto. Diversos deputados federais atuais se interessam, a Câmara, alguns têm uma frente parlamentar de mais de 150 deputados lá, tem a frente, a coordenação lá da UNALI, que participou efetivamente de discussão em alguns estados, na Câmara Federal, tem estado permanentemente, no Senado, buscando isso. Eu diria que as associações emancipacionistas dos diversos estados e municípios, dos municípios que tem lá, inclusive quando eu estava lá na UNAL, na presidência, foram algumas dessas comissões lá emancipacionistas, inclusive aqui da Bahia, discutir conosco essa questão. Eu diria que foi uma luta de todos, e uma luta vitoriosa. Eu espero agora que o Senado vote rápido, tá certo, essa lei, para que realmente possa ser promulgada, sancionada e realmente passe efetivamente devolver para as assembleias, que é uma grande vitória das assembleias legislativas, essa prerrogativa tem sido devolvida, que foi tirada pela PEC 13, tá certo, que tirou essa prerrogativa, que era dos estados, passou para a Câmara Federal, mas que agora volta para as assembleias legislativas. Portanto, eu quero parabenizar todos que participaram dessa luta. A luta não foi só minha, foi de todos, tá certo? Para conseguir esse feito tão importante para a vida das assembleias legislativas, para poder pulsar essa questão da legislação, de legislar, do processo legislativo, que é muito importante. É muito importante. Portanto, parabéns a todos que participaram dessa luta e vamos agora continuar a luta, porque não parou por aqui. Vamos continuar a luta para que a gente possa efetivamente emancipar muitos distritos que estão aí querendo se emancipar e que são importantes que se emancipem para que gere emprego, gere renda e tenha vida própria administrativa e financeira. Política, administrativa e financeira. Nós abrimos essa entrevista dizendo que o deputado, e é verdade que o deputado Clóvis Ferraz é o fundador do Canal Assembleia, de lá para cá. O Canal Assembleia caminhou, o presidente Marcelo Nilo deu um embalo extraordinário e daqui a pouquinho nós já estamos com toda uma estrutura nova construída, deputado, e daqui a pouquinho nós estaremos no canal aberto, fruto da luta também do deputado Marcelo Nilo, que tem sido incansável no avanço do nosso Canal Assembleia. Logo no início que eu disse que realmente o deputado Marcelo Nilo tem sido um grande presidente, deu continuidade a diversas conquistas nossas aqui, essa questão do Canal Assembleia, que é uma luta
importante, ele deu continuidade para a questão do canal TV aberta, que é muito importante, está aí, mostrou a importância da criação da TV Assembleia, mesmo com o canal fechado, mas muito importante essa interação com a sociedade, está ouvindo a sociedade, está falando para a sociedade, essa interação muito importante, está aí hoje na questão nas redes sociais, etc. Isso, essa comunicação, eu diria online, é muito importante e fundamental. Portanto, quero parabenizar o presidente Marcelo e os deputados que compõem a legislatura, tanto a legislatura passada como essa, dessa luta que eu diria que é uma luta de todos em prol da sociedade. Obrigado, Humberto, obrigado aos funcionários aí da TV Assembleia e obrigado, sociedade baiana, por... eu estou aqui hoje graças exatamente à condescendência da sociedade baiana que tem comigo e nós vamos continuar essa luta. Se Deus quiser. Obrigado. Foi uma satisfação de todo o corpo de funcionários revê-lo e não fique sumido não fique distante não. Então, obrigado por sua atenção. Canal Assembleia, a TV da Casa do Povo.